queridos amigos e irmãos que nos assistem nessa hora, neste momento. Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário, do momento que estiverem assistindo esse vídeo, essa mensagem, essa palavra. Amém? Sou grato a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos aqui transmitir mais uma vez a palavra do nosso Deus. Amém? Eu quero, sem perda de tempo, eu quero deixar para a nossa meditação uma pequena passagem. Talvez os irmãos já tenham conhecido, já tenham ouvido falar dessa passagem. Tem muitas mensagens dentro desse texto. E assim eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que subiu ao meu coração. Amém? Se encontra em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11 até o 15. 2 Crônicas, capítulo 14, versículos a partir do 11 até o 15. Amém? Diz assim: E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Amém? Bom, essa passagem se trata do bisneto de Salomão, tá? Para que os irmãos entendam um pouco antes dessa passagem, né? Eu gostaria de esclarecer todo esse contexto para que os irmãos entendam o sentido da mensagem. Amém? Houve o tempo do rei Salomão, a qual todos os irmãos já conhecem a história do rei Salomão, que foi um homem de tamanha sabedoria que não teve outro além dele, com tanta sabedoria, e soube governar muito bem o reino, e assim adquiriu grandes riquezas através da sua sabedoria, do seu conhecimento, e a forma com que até os seus servos se sentavam à mesa era admirado por algumas pessoas. Então o rei Salomão foi um rei que construiu um grande reino. E Salomão, nesse período de 40 anos que ele governou, ele começou, assim como seu pai Davi, o rei Davi, sendo temente ao Senhor, tá? Sendo obediente ao Senhor. Portanto, construiu o que construiu porque tinha temor ao Senhor, era obediente ao Senhor. Amém? Porém, Salomão, um certo momento da sua vida, Salomão se deixou se perder diante das coisas do nosso Deus, se envolvendo assim com mulheres de outros reinos, mulheres que tinham outros deuses, e assim ele acabou se misturando com outras culturas, e assim acabou, para agradar, digamos assim, as suas mulheres, as princesas, as concubinas,
né? Muitas delas ofereciam sacrifício a outros deuses, e assim Salomão ele começa também influenciado pelas mulheres e assim por gostar dela, digamos assim, Salomão ele começa também a edificar altares para outros deuses. E Salomão acaba se perdendo, Salomão acaba se corrompendo diante de Deus, porque Salomão ele perde o seu caminho, Salomão ele perde, digamos, meio que o temor a Deus, ele desobedece um princípio que foi dado por Deus a Moisés para passar ao povo, e a gente vai falar sobre isso. Porém, quando Salomão ele desobedece a Deus, veja que Deus já tinha aparecido 2 vezes para Salomão, tá? E assim, Deus, ao ver que Salomão estava se perdendo e acabando edificando altares para outros deuses, Deus logo castiga a Salomão, Deus chama a atenção de Salomão. E nós podemos ver em 1 Reis, capítulo 11, versículo de 11 ao 13, que ele diz assim: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Tá? Se os irmãos forem ler esse capítulo 11 de 1 Reis, os irmãos vão ver e entender melhor todo esse contexto em que Salomão ele começa a idolatria, ele começa a outros deuses levantar altar, né? E assim Deus ele pune a Salomão. Mas veja bem que por conta de Davi, do homem segundo o coração de Deus, Deus ainda poupa Salomão de uma certa forma, tá? Deus ainda poupa Salomão por causa do seu pai. Deus fala, olha, eu vou separar as tribos, vou separar os reinos, mas não vou fazer enquanto você ainda estiver vivo, por amor a Davi, tá? Veja que Deus castiga Salomão, mas por causa do exemplo que Davi era, ou seja, o seu pai era, tá? Deus ainda poupou a Salomão de ver tamanha separação, tá? Tamanho castigo. E assim, Deus ainda fala mais para Salomão. Olha, depois que os teus filhos, ou o teu filho, né, assumir o seu lugar, eu vou separar as tribos, vou rasgar o reino, porém ainda vai deixar ainda uma ou duas tribos ou reinos, digamos assim, por amor, de novo Deus fala, por amor a Davi. E pelo comprometimento de Deus com Jerusalém, tá? Então, veja bem, os irmãos, você que estiver assistindo, já começa a meditar comigo ao longo dos versículos que a gente vai ler em relação a esse contexto, a essa passagem do rei Salomão, até chegarmos a Asa, como Deus trabalha na vida daquele que obedece, tá? A Bíblia, por si só, ela já nos ensina e nos explica muitas coisas que não precisam que alguém lhe passe e lhe fale, tá? Porém, nós lendo aqui, nós iremos comentar em cima de algumas passagens, mas como eu disse, pelo fato da Bíblia ser a palavra de Deus, ela por si só, ela já fala a mensagem que precisamos ouvir.
Então, você que estiver assistindo, seja irmão em Cristo Jesus ou seja amigo, tá, que ainda não se converteu ao nosso Deus, ainda não aceitou ao nosso Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, preste atenção no que a Bíblia vem dizer. Preste atenção nas passagens que nós iremos ler, tá? Então, por amor a Davi, Deus poupou a Salomão de ver, mas foi decretado o castigo a Salomão por ter começado a idolatria a outros deuses. Tá? Veja bem que Deus permitiu que reinos se levantassem contra Salomão, tá? E assim o seu próprio servo, chamado Jeroboão, se levantou contra o rei, tá? Porque o rei começou a edificar altares, idolatrando a outros deuses. E assim Jeroboão, ele se levanta contra o próprio rei, sendo servo, tá? Jeroboão era servo do rei Salomão, mas porém não era um servo qualquer, e sim um servo de tamanha responsabilidade. Vamos ler aqui ainda no capítulo 11, versículo 26 ao 28, que ele diz assim, no capítulo 11 ainda, 26 ao 28, que ele diz assim, até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Ou seja, Jeroboão, ele era um servo, mas era um servo que tinha tamanha responsabilidade. Ele ficava sobre um povo responsável por aquele povo, por aquelas pessoas. Então, Jeroboão, ele não era um servo qualquer. Vendo Jeroboão que Salomão começara a fazer coisas que desagradavam aos olhos do Senhor, Jeroboão, óbvio, já tocado, isso tudo propósito de Deus, tudo de acordo com o que Deus já tinha falado que faria, Jeroboão se levanta contra Salomão. E a intenção do coração de Jeroboão era certa, porque Jeroboão temia ainda ao Senhor. Tá? Portanto, nós ainda podemos ver aqui no capítulo 11 ainda, a partir do versículo 29, quando o profeta se encontra com Jeroboão e diz a Jeroboão que as 10 tribos seriam dele. Ele governaria, ele seria o rei sobre as 10 tribos. Tá? Então nós podemos ver aqui, a partir do versículo 29 até o 35, que ele diz assim: E sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sóis estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Lembra que a gente leu que Deus fala que ao servo de Salomão daria parte das tribos? Aqui o profeta confirma a Jeroboão. Tá? No 32, porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, olha lá, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram, olha só, o versículo 33, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom,
Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos do seu filho tomarei o reino e te darei, e darei a ti as 10 tribos dele. Amém? Então, Jeroboão, assim pela vontade de Deus, Jeroboão, talvez por se manter íntegro, com certeza ele manteve a sua integridade, por isso se levantou contra Salomão, certo? Deus entrega 10 tribos às suas mãos. Porém, Salomão procurou matar a Jeroboão. A gente pode ainda ler nesse mesmo capítulo o versículo 40, tá? Do capítulo 11. Ele diz assim: pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Amém? Então, pelo fato do próprio servo ter se levantado contra ele, Salomão quis matar a Jeroboão. E Jeroboão saiu, tá? Resumindo, para que os irmãos entendam, Salomão vinha seguindo os princípios do seu pai Davi e Deus o abençoara. Quando Salomão começa a desobedecer, erguendo a outros deuses altares, idolatrando a outros deuses de outras culturas, de outras nações, Deus ele castiga a Salomão e assim também a separação das 12 tribos, tá? De todo o povo, ou seja, todo o povo sofre com essa separação, com esse castigo. Aí você pode me dizer: mas meu irmão, por que Deus castigaria o seu próprio povo? Por que Deus ele age de tamanha aos olhos dos homens, de tamanha crueldade, de tamanho furor sobre o seu povo? Porque Deus, ele é justo. Deus, ele é justiça. Deus, ele é um Deus zeloso. Ele ama o que é seu. Ele cuida do que é seu. Porém, Deus sempre deixou muito claro que aquele que não seguisse os seus estatutos, os seus princípios, os seus mandamentos, seria castigado. Isso foi falado a Moisés. Pelo menos 3 vezes, Moisés ensina ao povo, que Deus fala através de Moisés para o povo, ensinando ao povo a não se desviar dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, da sua doutrina, porque dias piores virão sobre eles se eles cometessem tal ato. Nós podemos rapidamente ver em Deuteronômio capítulo 4, o versículo 23 a 27. Ele diz: porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão. Isso Moisés falando para o povo, que não entraria na terra prometida, tá? Porém, vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Aí ele diz: guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Ele zela pela sua palavra, tá? O 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra a qual
passado o Jordão e despossuir, não prolongueis os vossos dias nela, antes sereis todos destruídos. Aí o último versículo 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos e ficareis poucos em números, entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. Veja bem, você que conhece a história do povo de Israel, o quanto eles sofreram. Ficaram presos na Babilônia, foram reféns, escravos, e assim várias outras experiências ruins que o povo teve por não obedecer a Deus. Não ainda satisfeito, tá? Moisés já começou aqui, capítulo 4, falando. Moisés repete o capítulo 28. Os irmãos depois leem com calma todo o capítulo, que os irmãos vão entender a fundo, porque é bem detalhado o capítulo 28, tá? Porém, eu irei ler somente o versículo 15 do capítulo 28. Os irmãos leem todo o capítulo 28 de Deuteronômio, tá? Ele diz assim no versículo 15: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E aí os irmãos continuem lendo, tá? Os irmãos continuem lendo. Toda maldição que cairá sobre o povo, ou cairia sobre o povo de Deus, tá? Por não obedecerem e assim adorarem a outras coisas, a não ser ao nosso Deus. Por elegerem imagens, esculturas, e assim idolatrar-se essas imagens e esculturas e não a Deus. Deus castigaria o povo. Por isso, tá? Os irmãos ainda, no capítulo 30 de Deuteronômio, Deus ainda fala de novo através de Moisés, tá? Moisés ensinando o povo. É uma leitura um pouco extensa, eu não vou ler toda, mas os irmãos podem ler o capítulo 30 também, a partir do versículo 11 até o versículo 20, tá? Vamos ler aqui somente o 11 e o 12 para a gente entender. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Olha que ele diz: não está nos céus para dizer-te, quem subirá por nós aos céus que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos. E assim sucessivamente. Deus deixa claro a todo momento, pelo menos nessas 3 referências que a gente citou. Lembrando, capítulo 4 de Deuteronômio, a partir do versículo 23, tá? Capítulo 28, completo, os irmãos podem ler. Se os irmãos quiserem ver somente a parte em que Deus fala que vai amaldiçoar o povo, as consequências do povo desobedecer a ele, a partir do versículo 15 do capítulo 28, tá? E o capítulo 30, versículo do 11 ao 20, Deus fala novamente essas mesmas coisas. Para não erguerem outras esculturas, para não idolatrarem a outros deuses, para não se perderem, para não adorarem a outras coisas a não ser o Senhor nosso Deus. Para quê? Para que não sofram, para que não pereçam, para que não sintam a justiça de Deus em permitir com que sofressem, tá? Então, voltando lá ao nosso texto, em 2 Crônicas, ou em 1 Reis, capítulo 11, quando Salomão peca, né, e assim Deus, ele castiga Salomão. Aí Salomão, ele morre. Lembra que Jeroboão fugiu para o Egito porque Salomão queria o matar. Quem assume o trono de Salomão é o seu filho chamado Roboão. Ok? Os irmãos podem continuar lendo toda essa história a partir do capítulo 12, 13 de 1 Reis, tá? E também se encontra aqui em 2 Crônicas, tá? A partir do capítulo 10, 11, ali os irmãos vão começar a ver toda essa história, essa parte onde a Bíblia nos mostra tal comportamento
do rei Roboão, ok? Que assumiu o lugar de Salomão. Ouvindo agora Jeroboão que Salomão tinha morrido e Roboão tinha assumido o trono do seu pai, Jeroboão vai até Roboão para lhe pedir que perdoasse, que tirasse de sobre ele, o povo, tudo aquilo que Salomão tinha determinado. Porém, Roboão, não ouvindo os conselhos dos anciões que orientavam o seu pai, e sim os jovens que tinham crescido com ele, Roboão decide dobrar o castigo. Foi aonde se concretizou o que Deus tinha falado com Salomão e com o próprio Jeroboão, tá? Por causa dessa atitude de Roboão, que já era propósito de Deus também, as tribos agora se dividem. 10 tribos seguem a Jeroboão e 2 tribos somente fica a Roboão. E os irmãos, continuando lendo a história, os irmãos vão ver que Roboão, ele continua cometendo os mesmos erros que o seu pai cometeu. A idolatria a outros deuses. A adoração a outros deuses. Depois de Roboão, quando Roboão morreu, tá? Abias, o seu filho, assume o trono. E adivinha? Abias continua cometendo os mesmos erros. E sabe o que vai acontecendo em meio disso tudo? Deus permite que o povo sofra, né? Deus permite que o povo sofra. Deus permite que o povo fosse saqueado. Deus permitiu que o rei do Egito se levantasse e fosse lá e saqueasse tudo aquilo que Salomão tinha criado, os escudos de ouro para ficarem no templo, todos os bens de ouro que Salomão tinha dedicado, toda a riqueza, o povo foi todo saqueado, foi tudo destruído. De chegar ao ponto do rei agora ter que fazer escudos de bronze para os soldados que estavam no templo. Então, a consequência de manter uma desobediência diante de Deus foi muito grande, foi muito grave, tá? Até que Abias ele morre. E assim, quem assume o trono é Asa. Ou seja, Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. Roboão morreu, o neto de Salomão assumiu o trono, Abias. Abias morreu, o bisneto de Salomão assumiu o trono, Asa. Ok? Porém, Asa era diferente. Asa agora, a Bíblia vem nos dizer que Asa ele assume o trono, tá? E ele faz o que é certo e agradável aos olhos do Senhor. Vamos dar uma lida rapidinho? Capítulo 15 de 1 Reis, versículo 9. Diz assim: E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, o rei das 10 tribos, que a gente já entendeu agora, tá? Começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abisalão. Tá? Vamos ler o versículo 11, 12 e 13. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Tá? Porque tirou da terra os rapazes escandalosos, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, veja bem, até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Tá? Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Veja bem, Asa, quando assumiu o reino,
depois de tudo que a gente já falou aqui, Asa agora, ele temente a Deus como Davi, Asa agora começa a colocar em ordem tudo aquilo que Davi fez, deixou em ordem. Salomão começou deixando em ordem, mas terminou e assim se perdeu. O povo tomou um caminho diferente. O povo se misturou. Vê que a Bíblia agora nos fala que até rapazes escandalosos tinha no meio do povo. Coisas pecaminosas, abomináveis tinha no meio do povo. Então, agora Asa começa a colocar em ordem toda a casa. Asa começa agora a destruir todos os ídolos. Os irmãos depois leem a história em 1 Reis, no capítulo 15, ou 2 Crônicas, como a gente leu no nosso texto base, a partir do versículo 14. Tá? Veja que quando Asa ele assume de novo um compromisso com Deus, ele bota em ordem a casa do Senhor, ou o reino, o povo de Deus, ele limpa do meio do povo de Deus toda abominação, toda idolatria, tudo aquilo que era errado. Deus, ele abençoa a Asa por causa do seu reinado e por causa principalmente do seu temor a Deus. Deus, ele abençoa a Asa de tal maneira que quando Asa assume o trono, se levanta contra ele o exército de Zerá, o etíope, sendo que Asa tinha uma quantidade muito resumida de homens, soldados, em relação a Zerá. Vamos ler quanto a diferença que tinha de Asa, dos soldados, a quantidade dos soldados de Asa para os soldados de Zerá. Veja bem, no capítulo 14 de 2 Crônicas, nós podemos ver o versículo 8 e 9, que diz assim: tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. Agora, Zerá. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Veja bem, Asa tinha 300.000 de Judá e mais 280.000, ou seja, 580.000 homens. 580.000 homens contra 1 milhão de homens e mais 300 carros. Aqueles carros de guerra que tinha na época, puxado por cavalo, onde a roda tinha lança, né, onde passava, saía cortando tudo. Então veja bem, olha a diferença. O soldado de Zerá, o etíope, 1 milhão de homens preparados. Mas Asa agora estava voltando a um reino, ou reerguendo um reino, que acabara de vir de tanto sofrimento por causa da desobediência. Porém, no momento em que Asa volta o seu temor a Deus e impõe sobre o povo a adorar a Deus, impõe sobre o povo que somente o Deus de Israel era o Deus daquela nação, limpa todos os altares, até a sua própria mãe, ele tira do meio, porque não queria que ela voltasse a corromper o povo, e ela não iria mudar. Para chegar ao ponto dele expulsar a sua própria mãe, é porque ela não iria mudar. E assim Deus honrou a Asa diante dessa guerra. Como a gente leu na nossa leitura introdutória, tá? Na nossa leitura base, que Asa disse: Senhor, nada é para ti ajudar o grande assim como o pequeno, o poderoso ou fraco. Ajuda-nos. E Deus,
ele fez cair uma fraqueza tão grande dos soldados de Zerá, que eles ficaram quebrantados e com temor, e assim Asa venceu essa batalha. Se até aqui você não conseguiu entender o que essa mensagem fala para nós, no dia de hoje, eu vou esclarecer para você. Aqui está nos dizendo que a partir do momento em que nós colocamos em nossa vida outras prioridades e assim idolatramos outras prioridades em nossa vida, a mão de Deus pesa sobre nós. Quantas igrejas hoje que nós vamos ou você vai e não se sente mais a presença de Deus, não se vê mais o Espírito Santo operando maravilhas no meio da igreja. Por quê? Porque aquela igreja está edificando altares a outros ídolos, a outros costumes. Estão buscando outra forma para manter o povo dentro da igreja, perdendo assim os princípios. E a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, você pode falar assim, meu irmão, agora nós vivemos debaixo do tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça. E isso foi no Antigo Testamento. Agora nós temos a Jesus Cristo. Sim. Porém, o próprio Jesus, ele veio e nos disse em Mateus, no capítulo 5, que ele não veio para desfazer a lei e os profetas. Vamos ler? Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Que ele diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Isso é Jesus Cristo dizendo no Sermão do Monte, tá? No Novo Testamento, Sermão do Monte, Jesus dizendo: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, ele veio cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Veja bem que o próprio Jesus Cristo, no Novo Testamento, tempo da graça, vivemos hoje o tempo da graça. Ele nos deixa esse conselho no Sermão da Montanha. Olha, eu não vim desfazer a lei e os profetas, vim para cumprir. E ai daquele que mudar um tio dessa lei, desses mandamentos, e ensinar dessa forma. Meu irmão, eu vou à igreja e não sinto nada. Meu irmão, eu vou à igreja e olha, aí os cultos hoje não são da mesma forma. É claro. O que você tem idolatrado na sua vida? Sabia que às vezes existem coisas que a gente mais ama na nossa vida, seja fazendo alguma coisa, não tem parâmetros que eu possa indicar a você o que estaria te fazendo a diferença, que você talvez esteja idolatrando e isso esteja atrapalhando a sua relação com Deus, esteja indo contra os princípios que Deus estabeleceu para o seu povo. Eu não ouço a voz de Deus, a mão de Deus não se move sobre minha vida. Alguma coisa tem de errado. Sim, você pode me dizer, e nós aprendemos isso na escola dominical, que Deus permite momentos difíceis para te testar. Deus permite momentos complicados na sua vida para te disciplinar, para nos ensinar, nos disciplinar. Porém, existe as coisas que fazemos por rebeldia. Idolatramos a outras coisas.
igrejas onde estão sendo ensinadas coisas que vão contra o princípio do que a palavra nos ensina. E Deus, Ele é justo, zeloso com a sua palavra em cumprir. E aí, se nós sofremos e padecemos, não entendemos por que Deus está fazendo tamanha coisa para conosco. Mas eu deixo para nossa meditação. Temos que obedecer. Temos que tirar da nossa vida, do meio da igreja, aqueles ídolos, aquelas idolatrias, aquelas coisas que fazemos e dizemos não tem nada a ver, para que Deus continue operando no meio da sua igreja, no meio do seu povo, continue guardando e protegendo como fez com Asa e o seu pequeno exército. Pequeno diante do grande exército que estava enfrentando. Eles lutaram, se apresentaram para lutar e acredito eu que nos olhos dele, no coração deles, estavam talvez até aterrorizados, com medo, por causa do tamanho exército que tinha pela frente. Porém, Deus pelejou por eles. Deus fez maravilha. Deus honrou a Asa. Deus abençoou o povo novamente porque voltaram a servir a Ele. Ah, meu irmão, eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu não sei o que eu estou fazendo. Mas você quer viver a mesma vida que você vivia antes de se converter a Cristo. Você quer continuar fazendo todas as coisas que você fazia antes de se converter a Cristo. Existem certas idolatrias em nossa vida que não se referem a imagens, esculturas, como foi dito na Bíblia, ou a outros deuses, mas nós colocamos como essa posição em nossa vida. Coisas que você faz no seu dia a dia, que às vezes você pode estar dando mais valor a elas do que se render aos pés de Cristo, do que adorar ao nosso Deus. Ainda há uma chance de consertar a sua casa. Ainda há uma chance de consertar a sua vida, para que Deus volte a operar. Não adianta você chamar Senhor, Senhor, mas não querer obedecer o que Ele diz. O próprio Jesus disse isso. Veja bem, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ele diz dessa forma, 6,46, ele diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que Senhor, Senhor, mas na hora de obedecer, na hora de priorizar o que é de Deus ou para Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na rua, nós não fazemos. De que adianta chamar Senhor, Senhor, se não queremos obedecer? Bota a sua casa em ordem. Bota a sua família em ordem. Reveja os seus princípios dentro das igrejas, para que Deus volte a operar maravilhas, a realizar milagres. É preciso colocar a casa em ordem. É preciso parar com certas idolatrias, parar com certas adorações a deuses que não existem. E assim, Deus voltará a nos abençoar, a operar maravilha. Voltaremos a ver os grandes sinais por obedecer. Veja que Jeremias ele diz em Lamentações: a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Deus te permite viver ainda e fazer o que você faz através da sua misericórdia. Através de Jesus Cristo por ter morrido na cruz do Calvário. Porém, não abuse
dessa misericórdia. É muito melhor podermos provar do poder de Deus na nossa vida do que querer sentir o peso da mão de Deus na nossa vida. Coloque a sua casa em ordem, coloque a sua família em ordem e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida espiritual. A sua experiência com Deus, você vai sentir que Deus vai mover na sua vida, na sua casa, na sua igreja, aonde você estiver. Amém? Fiquem com Deus, meditem nessa palavra. A paz do Senhor.